Olá, o meu nome é Andressa e venho através deste apresentar o presente trabalho, realizado para a disciplina de Contabilidade e Finanças do curso de Engenharia Agroindustrial, oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, no campus de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Tem como objetivo utilizar o método do custeio baseado em atividades, ABC, para custear a produção de queijo colonial da cooperativa de Túlio Vargas, localizado em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, sob orientação do professor Marcelo Badeixo. Mas o que é e em que consiste o custeio baseado em atividades? Bem, o método ABC é uma metodologia de custeio que procura, por meio do emprego de direcionadores de custos, reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário de custos. Mas o que é um direcionador de custos? Basicamente, o direcionador é o fator que determina a maneira como os produtos consomem de certa atividade, antes identificando a forma com que os recursos são utilizados por essa atividade. Mas como começar? Como aplicar o ABC? Primeiramente, deve ser feita uma relação com as principais atividades executadas pela empresa. Como a empresa em questão é o departamento de produção de queijo colonial da cooperativa Getúlio Vargas, as atividades que envolvem a fabricação do queijo podem ser decompostas em 6 etapas principais. Com relação ao leite, ocorre a recepção, a pasteurização e o resfriamento. Para o queijo, a preparação, a prensa e a salga. E, por fim, a etapa em que o queijo é informado e embalado. A chegada do talho do leite na indústria, aqui é tudo feito de maneira manual, já que é de pouca quantidade. Aqui vamos realizar a medição do leite para saber a quantidade necessária de produto. 30 minutos sem estabilizar em 65 graus, o leite deve ser abaixado até a temperatura de 35 graus. Aqui será colocado o coalho e demais produtos para realizar a coagulação do leite. Onde os custos entram? Sendo conhecidas as atividades e suas fundamentações, os custos recursos serão atribuídos às atividades via direcionador. Uma relação custo-direcionador deve ser realizada. Verifique, então, a importância da escolha de um direcionador sensato. Os principais custos envolvidos na produção de queijo, além da matéria-prima, são aluguel, água, energia elétrica, mão de obra direta, transporte, depreciação e os custos com produtos de limpeza. Como os direcionadores são as verdadeiras causas dos custos, a matéria-prima e os produtos de limpeza poderão ser alocados por meio do material e quantidade utilizados na produção de queijo. A depreciação, aproximada como sendo somente relacionada ao pasteurizador, a mão de obra direta e o transporte de material serão alocados com o tempo usado para a realização de cada tarefa. Os custos com energia elétrica e água serão obtidos por meio da quantidade utilizada em cada atividade. Por fim, o direcionador do custo de aluguel está relacionado à área ocupada pelas instalações destinadas à produção de queijo. O que segue é a planilha de custos principais totais envolvidos. A totalidade desses custos, R$ 16.612,32, não se aplica somente ao queijo colonial, sendo necessário reduzi-los ao produto. Sabe-se, por estimativa da proprietária, que cerca de 30% de todo o volume de água utilizado é aplicado na produção de queijo. 3/8 da área de produção da cooperativa é destinada à produção de queijo e toda depreciação pode ser interpretada como a depreciação do pasteurizador. Ainda por estimativas, 50% da energia elétrica pode ser alocada ao processamento do leite. Sabe-se que metade da mão de obra direta da cooperativa atua na produção de queijo com 40% de seu tempo total de trabalho e que os custos total de matérias-primas relacionados ao produto em questão é de R$ 5.550,44.
A manutenção preventiva, nesse caso, está relacionada ao painel do pasteurizador. Os custos dos produtos de limpeza e do transporte de material foram obtidos por rastreamento, sendo assim, R$ 8.515,17 é a totalidade dos custos relacionados somente ao queijo. Poderia-se continuar alocando os custos, mas desta vez repassando-os para as atividades, sendo possível custeá-las separadamente. Por exemplo, o resfriamento do leite no pasteurizador utiliza cerca de 30% do volume de água utilizado na produção do queijo, R$ 22,73. Com o objetivo do trabalho é custear a produção de queijo da cooperativa, essa tarefa não será realizada. Gostaria, por fim, de agradecer ao professor Marcelo Badejo pela iniciativa do trabalho e aos funcionários da Cooperativa Getúlio Vargas pelo auxílio no mesmo.